Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de começar fazendo uma afirmação. A Palestina não é para amadores. Evidentemente que qualquer grande problema social e urbano não é para amadores. O Rio de Janeiro não é para amadores. Quem se aventuraria a resolver os problemas de segurança da cidade do Rio de Janeiro? Evidentemente que com inteligência nós poderíamos equacionar e a longo prazo e a bem longo prazo resolver o problema? Talvez, mas definitivamente o Rio de Janeiro não é para amadores. Como resolver o problema da segurança a partir de um Estado federativo dividido em município, Estado e governo federal? Bom, quem urbaniza a cidade é o município. E a urbanização, a distribuição urbana do território municipal gera problemas de segurança em relação inclusive à iluminação. Quais ruas, quais locais estão iluminados? Então a ocupação do território é de responsabilidade do município. Por outro lado, a segurança é a responsabilidade do governo estadual. Então aí nós temos um governo estadual administrando parte do problema de segurança que pertence ao município. Aí entra o governo federal, que tem que responder, tem que falar alguma coisa, sendo que ele não é o responsável direto, nem pela distribuição territorial do município e nem pela segurança, que é um problema estadual. Aí eu pergunto, esse problema é para amadores? Ou só tem amador pensando no problema? Não. É que apesar de tudo e além de todas essas coisas, nós ainda temos um problema de tentar combater a criminalidade combatendo a pobreza, criminalizando a pobreza muito mais do que outras formas de criminalização. Quem são os grandes barões da droga? Essas pessoas não tomam tiro, não trocam tiro com as polícias nos seus devidos apartamentos de luxo também. Então, eu fiz esse exemplo para falar do problema palestino, que é um problema muito específico que com certeza não é para amadores do lado de lá. Esse problema aqui não é para amador do lado de cá. E esse problema palestino não é um problema para amadores do lado de lá. Vou dar para vocês um exemplo, alguns exemplos, mas um muito pessoal. Eu dividi uma certa feita um apartamento com um judeu, nascido em um dos países baixos da Europa, porém de tradição judaica. Uma pessoa muito exótica, só vestia preto, andava com roupa de metaleiro, barbão e cabelo comprido. Tava sempre sem documento de CPF, que ele falava que não andava porque não queria dar dinheiro para o governo, mas ao mesmo tempo estava sempre com dinheiro, até me emprestou em muitas oportunidades dinheiro, mas falava que não queria ter CPF. Uma pessoa bastante estranha, bastante exótica. Mas alguns comportamentos dele eu só fui entender gradativamente a médio prazo para longo prazo. Se eu fosse lavar uma louça, por exemplo,
e eu esfregasse o bombril muito fortemente e o bombril se desgastasse, aquilo para ele era uma coisa enlouquecedora. E coisas dessa natureza, se eu gastasse um material de limpeza da maneira como ele achava que não deveria ser gasto, aquilo para ele era enlouquecedor. Ele brigava. Com o tempo eu entendi. Para nós, bombril é só bombril. Para ele, talvez, e eu penso que isso seja uma realidade, bombril é segurança. E eu vou explicar melhor isso. Quando ele almoçava, a gente às vezes ia almoçar em algum lugar, na primeira vez que ele propôs que dividíssemos um local onde eu já estava morando, aí ele, para me agradar, pagou o almoço. E quando ele comia, a gente come descontraídamente, né? A gente come. Ele comia assim muito concentrado. Mas não era fome, não foi um cara que passou fome. Com o tempo eu fui entender. Bombril é segurança. Comida é segurança. Então havia uma concentração, como se aquilo, e não só em relação ao bombril, não só em relação à comida, mas em relação aos bens materiais. Os bens materiais tinham um lugar muito especial, porque inclusive como ele andava assim, sempre com uma roupa só, aparentemente mal cheirosa, eu até achei que os bens dele fossem de terceira categoria, de quinta categoria. Quando ele levou para o lugar que nós morávamos, os bens dele, tudo de primeira grandeza. E aquilo me fez pensar como às vezes uma pessoa muito envolta em uma tradição como a judia entende a segurança como uma coisa primordial. Agora vamos entrar na parte bibliográfica. Esqueci o nome do autor do livro que eu li, mas eu li um livro há muito tempo. Eu estava me lembrando desse livro nos idos da década de 90, 95 mais ou menos. O nome do livro era Japoneses e Judeus. E o livro explicava categoricamente as diferenças entre o povo japonês e o povo judeu. E nesse livro, o autor dizia o seguinte: para um judeu, a coisa mais importante da vida é a segurança. Aí eu pude fazer um link desse livro com o comportamento desse judeu que eu dividi o apartamento. A segurança. Bombril é segurança. Bombril não é só bombril. E a gente olhando para a história desse povo, a gente vê que foi um povo que sempre viveu num passado de insegurança até o estabelecimento do Estado de Israel até em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas era um povo que sempre passou durante toda a sua vida fugindo e passando por momentos de muitos percalços pela sua trajetória. Então isso fez com que a segurança se tornasse uma coisa muito importante para esse povo. Inclusive, o cinema está cheio de a filmografia, né, tá muito cheia de filmes que retratam esse lado da segurança. Ou seja, sempre quando um grupo às vezes queria alguém especialista em segurança, ia buscar Israel. O serviço de inteligência de Israel, um serviço muito bem elaborado. Dentro deste cenário, a gente entende mais ou menos o que aconteceu agora com a invasão do Hamas. Porque a segurança do Estado de Israel aparentemente estava totalmente equacionada. Israel, um país que, segundo os maiores especialistas, né, produz bomba atômica. É um país que enriquece ou enriqueceu urânio
Então, o país que produz a bomba atômica, se eu não me engano, faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Aí, ou seja, mas isso sendo verdade ou não, é importante ressaltar que quando o Hamas realiza essa incursão por terra e entra em cidades israelitas raptando pessoas, isso é um tiro no coração ou seja, é uma ferida narcísica muito grande em Israel. Por causa de todas essas coisas que eu usei como exemplo, porque a segurança, lembra do exemplo? Bombril é segurança. Comida é segurança. Móveis é segurança. Então, não pode gastar demais o Bombril, porque Bombril é segurança. Existe um livro que eu falei, o livro que trata da importância que Israel dá à segurança. Essa segurança foi colocada e afirmada e reafirmada politicamente em um território israelita onde o cenário no entorno há uma hostilidade de pessoas que querem o fim do Estado de Israel a qualquer custo. Grupos como o Hezbollah, grupos como o Hamas, e o Hamas que controla ali a faixa de Gaza. Pessoas nascem querendo o fim do Estado de Israel. E de repente, naquilo que nós achávamos que não aconteceria, porque a superioridade militar do Estado de Israel é infinitamente maior que os vizinhos, inclusive hostis, de repente o Hamas entra por terra e gera uma guerra. Isso na ferida narcísica do povo de Israel, dos israelitas, da política israelense, que tem na segurança o seu coração narcísico. Isso foi um tiro muito certeiro dado pelo Hamas. E eu não sei daqui para frente, porque nós construímos mitos narcísicos em torno da nossa vida, né? E o povo de Israel construiu esse mito narcísico em torno da segurança. Inclusive, existe uma economia onde especialistas israelenses vendem segurança para o mundo, ou seja, economicamente, inclusive, isso foi ferido nessa ferida narcísica potencial dada nesse tirambaço, né, inferido pelo Hamas. Estou aqui, né? Como eu falei, Israel não é para amadores. Eu não sou um especialista em Israel, mas eu estou aqui procurando fazer as minhas considerações diante daquilo que eu vi na vida, diante daquilo que eu li e diante de tudo que eu pesquisei. O que eu não posso é chegar aqui e falar do nada a respeito do que eu não pesquisei. E evidentemente, a respeito do que eu não sei, eu não vou falar e eu me calo. Mas uma coisa é certa. Uma ferida narcísica, houve a abertura de uma ferida narcísica, né? Eu não sei até que ponto cicatrizável no coração, no Estado de Israel, na política de Israel, na sociocultura, na antropologia e na cultura israelense. Uma coisa que nós não esperávamos. Ninguém esperava que o Hamas fosse fazer isso. Mas o Hamas fez, infelizmente, e mais infelizmente ainda, essa guerra parece que vai durar durante muitos e muitos anos. Mais uma, né? Já não bastava Ucrânia e Rússia. Agora, Israel e Hamas. Aí alguns simplistas dizem assim: vai ser feliz, cara. Uma mulher, né? Como se o problema da felicidade, né, individualista que nós temos
fosse resolvida da mesma maneira lá. Ah, vai ser feliz, vai se amar. Não. Como eu falei, a Palestina não é para amadores. Não é diante desse simplismo de vai ser feliz, vai arrumar uma mulher, que a gente vai resolver esse problema. Né? Ali, inclusive o vai ser feliz do lado de lá não é o mesmo vai ser feliz do lado de cá, muitas das vezes. Então gostaria de deixar essa reflexão aqui, triste como todos nós, que somos da paz, ficamos tristes com essa situação. E voltamos em uma próxima oportunidade para falar do mesmo ou de outros assuntos. Ok, galera? Vocês são do coração.